Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje fala sobre meningite, a doença que vem assustando muita gente. Um meio de se prevenir é a vacinação. A vacina contra a meningite C é oferecida pelo governo e a doença está praticamente erradicada. Mas a meningite do tipo B voltou ativa e a procura por vacinas em clínicas particulares aumentou. A doença é causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias, vírus, parasitas e fungos, ou também por processos não infecciosos. A transmissão pode ocorrer por várias maneiras e causa inflamação nas meninges, que são membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A hora que essa meninge está inflamada, imagina você com a pele inflamada, você fica com a pele vermelha, dolorida, etc. Imagina isso na sua cabeça, né? Então aquilo que envolve o seu cérebro, ele está inchado, está inflamado, está vermelho. Então por isso que o quadro clínico que nós vamos conversar, ele é tão evidente e tão rápido. É uma das doenças que a gente se preocupa muito pela rapidez da evolução dela. Na década de 70 até o início dos anos 2000, o número de casos de meningite confirmados era bem baixo, uma média de 1 a 4 casos por ano. A partir de 2012, o número subiu para 5, em 2016 para 19 e no ano passado batemos um número recorde, mais de 15.200 casos confirmados. Aqui no Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica. O que é isso? Ela é esperada ao longo de todo o ano e com uma incidência significativa. Pessoas de todas as idades podem ter a meningite, mas as crianças menores de 5 anos, adolescentes e jovens adultos têm um risco bem maior de serem acometidas pela doença. Porque é aquela população que fica toda num ambiente fechado, compartilhando copo, compartilhando beijo, ou seja, uma série, é mais propício a transmissão de um meningococo nessa faixa etária dos adolescentes também. Por isso que hoje existe uma recomendação formal para que todo mundo, pelo menos a Sociedade Brasileira de Imunizações, sugere que até os 20 anos de idade, então do 0 até os 20 anos de idade, essas pessoas que tenham acesso à vacinação se protejam através da vacina. Existem 2 tipos mais comuns da meningite, a viral e a bacteriana. O Instituto Emílio Ribas é especializado em doenças infecciosas, incluindo a meningite. Aqui eles oferecem ao paciente o diagnóstico, o tratamento e também as vacinas de prevenção contra a doença. As mais comuns são as causadas por vírus. Isso é bom, porque em geral as meningites virais que acometem principalmente as crianças, elas costumam ter uma evolução mais benigna, né? Então é um quadro clínico que passa, tem o curso dela, dá um sintoma, mas em poucos dias o paciente já está muito melhor, às vezes não precisa nem de internação e não deixa sequela. As meningites bacterianas, essas é um baita de um problema. Porque você precisa de um tratamento logo, um tratamento imediato, não necessariamente a mãe sai correndo para um pronto-socorro ou o paciente sai correndo, porque a princípio, como é? Dor de cabeça, imagina a sua cabeça inflamada, então você vai ter dor de cabeça, você vai ter uma febre, você pode ficar meio confuso, meio sonolento e não necessariamente de cara a gente pensa em meningite. A gente pode, se eu te perguntar quais são os sintomas de uma gripe, dor de cabeça, febre aguda, quais são os sintomas da dengue, dor de cabeça, dor no corpo, então este diagnóstico inicial, às vezes ele demora um pouco para ser feito, isso faz muita diferença, porque essas meningites causadas por bactéria é uma emergência, porque nós temos que dar rapidamente o tratamento específico, dar o antibiótico e essas meningites sim podem levar à morte e as pessoas que não morrem da meningite bacteriana, uma porcentagem razoável, mais ou menos 1/3 delas, ou seja, a cada 3, uma vai ficar com alguma sequela. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber a doutora Vera Sgarbi, que é pediatra, coordenadora do Programa de Doenças de Transmissão Respiratória e Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de São José dos Campos. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Nós vimos que o assunto meningite tem tomado uma grande proporção
de acordo com esse trágico, né, essa tragédia aí que aconteceu com o neto do ex-presidente Lula. É Sim. possível dizer que a meningite está voltando ou tomou essa proporção desse diálogo por conta deste acontecimento? Eu acho que foi por conta desse acontecimento, porque não está aumentando o número de casos, né? Nós temos tido o mesmo número de casos há alguns anos. Depois do advento das vacinas, né, contra hemófilos e contra a meningo, né, a meningite meningocócica, houve realmente uma redução muito grande do número de meningites. A gente tem tido um número maior das meningites virais, que são mais benignas, evoluem bem, né? Mas quando aparece um caso assim, isso assusta, né? Na verdade, a meningo C, como você disse, não tem acontecido Está mais. erradicada, né? Não erradicada, ainda pode existir um Praticamente. caso ou outro, mas muito poucos. E o hemófilos praticamente não tem mesmo há muitos anos, né? Depois da vacinação. Mas a meningo B, como é uma vacina mais nova, né? Está no Brasil, acho que há uns 3 anos, 4, e ainda não existe na rede pública, então é só nas clínicas particulares e o preço ainda é alto. Então, os casos que aparecem é de meningite B, mas não que esteja tendo muitos casos, não. Não é um surto, né? Não é surto. Eu posso falar por São José dos Campos, Sim. a gente esse ano não teve nenhum caso. O ano passado a gente teve acho que um caso que evoluiu bem. Então é um são quadro poucos controlado, casos. né? E assim, não tem muitos casos, mas aquele caso que é na sua família, Sim. para você é 100%, né? Sempre, é importante, né? Quais são Uhum. as faixas etárias mais vulneráveis em relação a essa doença? Então, são as crianças menores, Por né? quê? Crianças até 2 anos têm a imunidade bem mais baixa, ainda não recebe todas as vacinas, então é a faixa etária mais vulnerável. Os idosos também são vulneráveis, embora às vezes já tenham a imunidade por conta de ter tido contato com bactérias durante a vida. Mas quando a imunidade baixa por doenças, né, diabetes, hipertensão, doenças que deprimem a imunidade, eles também ficam vulneráveis. Mas os mais vulneráveis são as crianças, principalmente no primeiro ano de vida. As vacinas, elas são a única forma de prevenção, né, de ter a imunidade Uma à prevenção doença? mais efetiva é a vacina. Agora, você pode tomar cuidados como todas as doenças de transmissão respiratória, né? Então, se você tem a gripe também pode matar, né? A gripe, dependendo do tipo, né? O H1N1, a gente já teve anos aí que teve muitos casos. São os cuidados gerais, evitar ambientes muito cheio de pessoas, principalmente com as crianças pequenas, ir para shopping, para supermercado, para ônibus, manter o ambiente bem ventilado, boa alimentação, a pessoa bem nutrida geralmente evolui melhor. Então, são os cuidados que a gente pode ter se você não tem acesso à vacina. Agora, a vacina da meningite B e a CWI, elas não estão no calendário. CWY. CWY, né? Elas não estão no calendário de vacinação. Ainda não por serem mais novas, né? Qual é a terem diferença valor. dessas duas? Então, a B é o meningococo. O meningococo é das mais graves, né? Então, a B eu acho uma vacina muito importante. A CWY são 4 sorotipos, né? Do meningo. Sim. A, C, o W e o Y. O C, as crianças estão vacinadas, né? Porque é a mesma vacina que só é isolada. Já está a no C. calendário. Já está no normal calendário da C. de vacinação. Há muitos anos a gente não tem casos no Brasil. Teve uma grande epidemia na década de 70 e naquela época tinha uma vacina, mas era uma vacina de pouca duração, ela durava só uns 2 anos de imunidade. Então, todo mundo foi vacinado, quem era mais vulnerável naquela época, mas depois disso a gente não teve mais casos. E a recomendação é que as pessoas recebam essa vacina quando vão para fora do país, né? Então, a W e a Y também. A W e a Y tem mais nos Estados Unidos, então se vai para fora do país é prudente tomar, sim. Mas aqui no Brasil eu acho a mais importante a B.
dessas que não estão no calendário, né? Todas são importantes, a hemófilos Você é tinha importante, dito, todas são. claro, são todas importantes, com É que a certeza, gente né? tendo no calendário Facilita o do acesso, SUS, né? facilita o acesso e é obrigatório, né? A Claro. criança para entrar na escola tem que mostrar que está vacinada. Né? Excelente. Agora você tinha dito que acha extremamente importante a vacina da B. Por quê? Então, porque a B a gente ainda tem casos aqui no Brasil, né? E a A não, a W não, a Y não, e a C a criança já está vacinada. Então, assim, se puder fazer as duas, melhor. Mas se os pais tiverem que optar, eu acho mais importante a B. Você está falando de cuidados que a gente pode ter, né, para não, como qualquer outra doença, não se né, contaminar. Aham. não se contaminar, mas a baixa imunidade, então, ela está relacionada ao desenvolvimento dessa doença? De qualquer doença, né? Se você pega uma bactéria, mas você tem uma boa imunidade, você é adulta, saudável, você pode desenvolver, por exemplo, por um estreptococo, só uma amidalite, né? E numa criancinha pequena, ela pode evoluir para uma pneumonia, pode evoluir para uma meningite. Então, a imunidade tem tudo a ver. As infecções são assim, depende do número de bactérias que você pega e da sua imunidade para você desenvolver ou não uma doença. A meningite pode ser difícil de ser diagnosticada porque os sintomas dela são os mesmos de outras doenças. Por isso que a vacinação é tão importante para a prevenção desta doença. Quem vê Harvey com toda essa disposição, usando pela primeira vez esses membros protéticos esportivos, não imagina que ele teve meningite. Com apenas 2 anos, ele perdeu as pernas por causa da doença. Sem seguro de saúde, seus pais britânicos fizeram uma campanha pedindo ajuda para o tratamento do filho. O resultado? Eles receberam mais de $60 mil e o apoio desse designer de próteses de Nova York. Sem a ajuda do público, Harvey não estaria andando, ele não estaria correndo, e é lindo de se ver. E você sabe que eu sou grata a qualquer um que me ajudou. Outro caso que chamou a atenção do mundo aconteceu em abril de 2017, na Nigéria. Um surto de meningite matou 745 pessoas. A maior concentração de casos foi no norte do país, onde vários pacientes foram diagnosticados com meningite de sorotipo C. Desde novembro de 2016, em todo o país, mais de 8 mil casos suspeitos foram relatados. O surto em massa afetou principalmente as crianças. No Níger, a meningite também matou várias pessoas. Voluntários da ONG Médicos Sem Fronteira foram até o país levar ajuda humanitária. Alors, on sait de façon historique que la pluie arrête une partie de la transmission de la maladie. Ça, c'est vrai. Tratamento é o que fazemos aqui. Cuidamos do caso. O mais importante é isolar os pacientes da comunidade para impedir que a meningite se espalhe. Esse é o primeiro pilar. O segundo é a prevenção através da vacina. Il ne communique la méningite aux autres membres de la communauté. Donc ça, c'est un premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la prévention par la vaccination. O meningococo, que é a bactéria causadora da meningite, é subdividido em 12 sorogrupos, os tipos A, B, C, W135, X e Y. De acordo com especialistas, a vacina é a forma mais eficaz de evitar a meningite. O problema é que o Sistema Único de Saúde disponibiliza imunizações apenas para o tipo C. As demais vacinas são encontradas apenas na rede particular de saúde. A hora que entra uma vacina nova, tem algumas perguntas chaves que precisam ser respondidas. O laboratório vai ter condições de fornecer vacina para a população do Brasil inteiro? Porque você, de repente, resolver vacinar um país como o nosso, precisa fazer um monte de conta. 2, nós temos condições do ponto de vista de custo, é uma vacina de alto custo. 3, ela tem uma incidência tão grande no nosso meio. Uma coisa é eu pensar numa saúde coletiva de um país, outra coisa é eu pensar numa saúde individual do meu filho. Então, o impacto desse sorogrupo B, ele é tão grande que justifica a gente fazer todo esse
esse investimento nessa vacinação. Então, esses dados epidemiológicos são muito importantes. Então, assim, conforme o que está acontecendo do ponto de vista de vigilância epidemiológica, o que é isso? Qual é o da vez, vamos dizer assim, ou seja, qual é o sorogrupo que está circulando. Conforme isso, as autoridades tomam as atitudes pontuais para tentar fazer o bloqueio dessa doença. A prevenção primária contra a meningite é a vacinação. Mas atitudes simples do dia a dia também podem diminuir a manifestação da doença. O que nós podemos fazer em termos de prevenção? Higiene das mãos, sempre. Seja com as crianças, com os adolescentes, em qualquer idade. 2, ventilação do ambiente. Então, procure não estar sempre num ambiente muito fechado. 3, qualquer sinal infeccioso numa classe, numa creche, etc., não leve essa criança para a escola, não leve essa criança para a creche até que a gente entenda o que está acontecendo, exatamente para não colocar em risco as outras crianças. E o mais importante, na minha opinião, é a vacinação. Então, siga direitinho, cheque sua carteira nacional de vacinação, siga as vacinas que estão indicadas. As vacinas de meningite, de uma maneira geral, são extremamente seguras. Se você tiver numa situação de uma criança, do adolescente com febre aguda, dor de cabeça, vômito, às vezes um pouco de sonolência, a criança com um choro irritado, alguma coisa, vá para um pronto-socorro, vá ver o que está acontecendo. É melhor pecar pelo excesso e checar o que está acontecendo do que você deixar de ir para um atendimento e ser tarde demais, que no caso da meningite bacteriana não dá para esperar. E a gente volta aqui para a nossa conversa com a doutora Vera Sgarbi, que é pediatra. Doutora, nós falávamos aí como a baixa imunidade está relacionada a esta doença. E aí eu gostaria de saber como é desenvolvido o tratamento de casos como esse, né? Se hoje uma criança ela desenvolve essa doença, como é feito esse tratamento? Bem, o tratamento, o diagnóstico primeiro, Diagnóstico primeiro, tem que depois fazer tratamento. bem rápido, né? Você pensa quando a criança, tudo bem que é parecido com outras infecções, mas ela é mais grave, a criança está mais prostrada, tem a rigidez de nuca, que é um sinal importante. Nos pequenininhos não tem isso, mas se tem ainda a moleira, né, a fontanela, ela pode estar abaulada, a criança recusa alimentação, está prostrada, então você pensa que pode ser uma meningite, né? Aí você faz o exame de líquor, que é o que faz o diagnóstico, né, aquela punção aqui nas costas, e aí o tratamento é imediato, você tem que instituir o tratamento, às vezes até antes do líquor ficar pronto, você já começa o antibiótico. Basicamente, a antibiótico terapia. Algumas meningites você tem que entrar com corticoide também para diminuir o processo inflamatório e diminuir até as sequelas que a criança pode ter, né? Porque algumas sequelas podem acontecer. Nós vamos falar um pouco, então, fala para nós um pouco quais são essas sequelas, as principais. Então, depende da meningite, tem mais sequelas ou menos sequelas. Na verdade, a meningocócica, que é a mais contagiosa, mais grave, ela até tem menos sequelas. Mas algumas que são menos contagiosas, elas têm bastante sequelas. Então, pode ser surdez, pode ser hidrocefalia, geralmente mais para o lado neurológico, né, as sequelas que acontecem. Na meningo, pode ter até necrose de extremidades, nesses casos mais graves, quando a pessoa sobrevive. É, né? Grave mesmo, né? É. Principalmente se for a meningococcemia, né? Meningococcemia é quando tem infecção não só das meninges, mas do corpo inteiro, é uma septicemia, né? Aí que aparece aquelas manchas, né, roxas pelo corpo. Sim. E pode ter necrose de extremidades. Num caso, por exemplo, em uma sala de escola, né? Ou seja, uma criança apresentou esse quadro. O que acontece com todas as outras? Que procedimento a escola precisa desenvolver com os pais em relação a esse assunto? Bom, primeiro os cuidados com a escola, né? Tem que ser bem ventilado, né? Nada de ambiente muito confinado. Agora, se a criança desenvolve uma meningite, mas for uma meningite viral ou por outras bactérias que não o meningo ou o hemófilos, geralmente é só os cuidados que você tem que ter com qualquer doença respiratória, né? Evitar tossir perto dos outros e tal. Agora, se é meningococo ou hemófilos, é que o hemófilos nem tem mais, sim, mas é uma das que a gente tinha que fazer prevenção. Você tem que fazer prevenção com antibiótico
nos contatos íntimos. Então, é a família, se ela frequenta uma escolinha, é a sala dela, né? Ou aquele professor que tem bastante contato, não é a escola inteira, mas você tem que fazer profilaxia, a gente chama de bloqueio, né? Então, você dá o antibiótico que vai matar a bactéria que pode estar alojada na garganta das pessoas. E até que se saiba qual é o tipo dessa meningite, qual é o procedimento? Vai direto para a profilaxia ou não? Não, você né? não faz Precisa profilaxia de esperar. tudo. Porque o diagnóstico é imediato. Você faz o líquor, manda para o laboratório, sai em poucas horas, né? Então, aí, e também você tem um tempo para fazer essa profilaxia. Porque, na verdade, a pessoa não vai desenvolver imediatamente. E a profilaxia não é só para evitar que a pessoa não desenvolva, é também que não contamine outros, porque o meningococo pode ficar alojado na garganta. Aí você tem até um mês para fazer essa profilaxia, mas claro que a gente prefere fazer o mais rápido possível. Então, se saiu hoje o resultado e tem esse diagnóstico, a gente é comunicado, né, na vigilância epidemiológica, é comunicado à escola, é comunicado à UBS de abrangência onde a criança mora, e aí é feito geralmente no dia seguinte ou 2 dias depois, a gente já faz a quimioprofilaxia com antibiótico. Que tipo de campanhas a Secretaria de Saúde ou mesmo as unidades locais, elas podem desenvolver em relação a esse problema, quando acontece uma situação como essa, como nós vimos aqui? Então, campanha mesmo, acho que não é pertinente no momento, porque a gente não está tendo uma epidemia. Em época de epidemia, sim, né? Aí você tem que fazer uma campanha, uma vacinação extensa da população. Neste caso, quando é uma coisa pontual, né? Uma criança teve, aí você vai bloquear naquela família. Agora, coisas educativas a gente deve fazer sempre, né? Que tipo de informação essa família precisa ter? Não, a família você faz o bloqueio, né? Mas eu acho assim, uma coisa importante de se orientar atualmente é esse preconceito com vacinas, né? Então, algumas famílias, não são tantas, mas optam por não vacinar os filhos. E isso eu já vi mais que um óbito de criança por conta disso. A criança não está vacinada, está no meio de várias crianças que podem se contaminar e evoluir bem, porque estão com a vacina, estão protegidas, e aquela, em especial, pode ir a óbito. Nós temos aí a vacina da meningo B, que são 2 doses, né? São 2 doses quando a criança é acima de 1 ano. Se for abaixo de 1 ano, ela toma 2 doses no primeiro ano de vida e repete mais uma dose depois de 1 ano. Se tomar apenas uma dose, está completa a proteção? Não está. É importante você fazer o esquema, porque existem estudos mostrando que é necessário aquelas doses para você estar protegido, igual o sarampo. O sarampo, uma dose, hoje em dia se sabe que não protege mais. Antigamente é uma dose só. Hoje em dia a gente sabe que precisa de 2 doses. Qual a possibilidade desta vacina vir para o calendário de vacinação Eu não posso te brasileiro? responder, porque isso é uma decisão estadual, né? Estadual e federal. Sim. Então, as vacinas são sempre definidas pelo Estado, porque às vezes algum Estado pode até ter alguma coisa diferente dos demais, e pelo Ministério da Saúde. Então, isso aí depende de várias Nós estávamos coisas. falando exatamente em relação à meningite, mas a importância de seguir o calendário de vacinação de um modo geral é muito relevante, não só para criança, mas para As pessoas têm muito medo da meningite porque aconteceu esse episódio agora. E é uma doença que assusta, né? Mas o sarampo também pode matar, né? Então, a mãe que opta por não dar a vacina do sarampo, o filho dela está correndo um risco. E eu já vi óbito assim. A mãe optou por não dar, o filho mais velho pegou, mas evoluiu bem, porque é uma criança já mais imune, e o bebê que não estava ainda na idade de tomar vacina, mas estaria protegido porque o irmão não traria, morreu. Então, é uma coisa assim que as pessoas têm medo quando sai na mídia, né, ou uma pessoa conhecida como o ex-presidente, mas outras doenças podem matar, né? No passado, muitas doenças que hoje nem tem mais quase, né? Difteria, por exemplo, matava, né, há anos atrás. É importante cuidar, né? Cuidar. Muito obrigada por vir aqui, falar conosco e dividir seu conhecimento.
Eu que agradeço, a divulgação é importante, né? A gente que é pediatra quer que isso seja difundido mesmo. Obrigada. O Realidade fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site. É o novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você. Até o próximo programa.